Tudo pronto para mais um mergulho aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar no mundo dos sonhos, desvendando a obra que deu o que falar, a interpretação dos sonhos do Sigmund Freud. Essa obra é um marco na psicologia, né? Mexeu com a cabeça de muita gente. Não é pra menos, Freud era fascinado por esse tema. Ele atualizou esse livro várias vezes ao longo da vida, né? Sinal de que ele realmente queria desvendar os mistérios dos sonhos. Assim como fez com 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, era um tema que o instigava profundamente. É incrível pensar que ele começou a escrever a interpretação dos sonhos em 1899, mas já estava com as ideias borbulhando na cabeça anos antes. Chegou até a mencionar sonhos no estudo de caso de 1895. Ele estava realmente obcecado por entender os sonhos, e naquela época as crenças sobre sonhos eram bem diferentes das de hoje, né? Ah, com certeza. Imagina, as pessoas achavam que sonhos eram mensagens divinas, premonições, visitas de espíritos. Que loucura, né? Mas, pensando bem, faz sentido pro contexto da época. A ciência ainda engatinhava em relação à mente humana. E aí surge o Freud, com toda a sua ousadia, propondo que os sonhos são, na verdade. A realização de desejos. É isso aí. Mas, claro, nem sempre esses desejos aparecem de forma clara nos sonhos. Exato. Muitas vezes eles se escondem atrás de símbolos, metáforas, jogos de palavras. É aí que a interpretação dos sonhos entra em cena. E para Freud, a chave para essa interpretação está na nossa memória, principalmente nas lembranças da infância. Ele percebeu que os sonhos usam elementos da nossa infância, coisas que a gente nem lembra mais conscientemente. Tipo um baú cheio de lembranças esquecidas que a gente abre durante o sono. Isso. E Freud chama esses sonhos cheios de detalhes, que a gente jura que nunca viveu, de sonhos hipermnésicos. Me lembrei daquele caso do Maury, que sonhou com um cara chamado C, um vigília de ponte que ele conheceu na infância. Ao acordar, ele duvidou da própria memória, mas... Uma antiga empregada confirmou que o tal ser realmente existiu. É de pirar o cabeção, né? Se a gente pode acessar lembranças tão antigas durante o sono, o que mais estará escondido lá no fundo da mente? Freud explorou essa questão a fundo. E ele descobriu que a memória onírica, a memória dos sonhos, é muito poderosa e se manifesta de várias formas. Tem até aquele caso do paciente do Strumple, que sofria de anestesia geral e só conseguia dormir se seus poucos sentidos ativos fossem bloqueados. É verdade. Esse caso mostra que, mesmo dormindo, nossos sentidos continuam captando informações do mundo exterior. E isso acaba influenciando nossos sonhos. Exatamente. Lembra do Maury que sonhou que estava na Revolução Francesa e sentiu a cabeça ser guilhotinada? E acordou assustado porque a cabeceira da cama tinha caído no pescoço dele. Ou seja, o estímulo físico virou uma história elaborada no sonho. Incrível, né? Mas além dos estímulos externos, os estímulos internos também influenciam os sonhos. As sensações do nosso próprio corpo, dores, desconfortos. A posição em que dormimos, tudo isso pode se infiltrar nos nossos sonhos. Freud dá vários exemplos no livro. Sonhos de sufocamento por causa de problemas pulmonares, sonhos de queda por causa de movimentos bruscos durante o sono. E até sonhos com dentes caindo que podem ser só um reflexo de sensibilidade nos dentes. Mas é importante lembrar que, para Freud, esses estímulos, tanto internos quanto externos, não explicam tudo. Ele argumenta que a mente não reage passivamente a eles. Ela usa esses estímulos como ponto de partida para criar sonhos que, no fundo, visam realizar desejos. Então o estímulo é tipo um estopim, mas a história que a mente constrói a partir dele é moldada pelos nossos desejos. Isso aí, conscientes ou inconscientes. E essa relação entre estímulos e desejos fica mais clara quando a gente analisa os sonhos típicos. Porque isso que todo mundo já teve. Tipo, sonhar que tá voando, caindo, ou tá pelado em público. Exatamente. Sonhos que, por mais absurdos que pareçam, fazem sentido quando a gente analisa pela perspectiva da realização de desejos. Por exemplo, o sonho de voar pode estar ligado a um desejo de liberdade, de além dos limites. Que ao sonho de estar nu em público, pode expressar um desejo de se mostrar, de ser visto e admirado. Mesmo que cause vergonha na vida real, né? E aquele clássico sonho de cair. Freud associa esse sonho a um sentimento de insegurança, de perder o controle. Mas, como você sabe, nem sempre essa relação entre sonho e desejo é tão óbvia. Afinal, quem nunca teve um pesadelo? É verdade. Sonhos que te acordam no meio da noite, com o coração saindo pela boca. É aí que entra a distorção onírica, que é como se o nosso inconsciente colocasse uma máscara nos desejos para a gente não se assustar tanto com ele. É como se ele dissesse: calma, não precisa ter medo. Eu vou te mostrar esse desejo, mas vou disfarçar um pouquinho para você não surtar. Exatamente. Mas aí surge outra questão. Como a gente pode ter certeza de que um sonho é realmente a realização de um desejo? Às vezes, parece que o sonho não tem pé nem cabeça. Às vezes os sonhos são tão bizarros que fica difícil encontrar uma lógica. Aí entra a arte da interpretação dos sonhos, que é como desvendar um código secreto. Para Freud, a chave para essa interpretação está nas associações que a própria pessoa faz com os elementos do sonho.
Então não adianta ter um dicionário de sonhos pronto, tipo, sonhar com gato significa tal coisa, porque o significado real depende da experiência de cada um. Exatamente. Cada sonho é único, assim como cada pessoa é única. E essa experiência é moldada por vários fatores, né? O que aconteceu no dia a dia, as lembranças da infância, os desejos reprimidos. Os medos, os traumas, tudo isso contribui para a formação do significado dos nossos sonhos. E você mencionou antes que a memória onírica adora usar material da infância. Sim, Freud argumenta que os sonhos nos dão acesso a essa fase da vida que muitas vezes está bloqueada na nossa mente consciente. E essa conexão com a infância é crucial para entender os nossos sonhos, porque é nessa fase que muitos dos nossos desejos e conflitos se formam. E eles continuam nos influenciando na vida adulta, mesmo que a gente não perceba. Tipo aquele paciente que Freud descreve que teve uma experiência sexual com um colega de escola aos 12 anos. Ele mal se lembrava disso conscientemente. Mas a cena reapareceu num sonho 23 anos depois. É impressionante como eventos da infância podem ter um impacto tão duradouro na gente. E o mais curioso é que, no sonho, o paciente assumiu o papel passivo na cena, sendo que na realidade ele tinha sido o ativo. Isso mostra que os sonhos podem rearranjar as lembranças, né? Adaptando-os aos desejos e conflitos do presente. Falando em desejos da infância, Freud dedica uma boa parte do livro à análise de sonhos que expressam desejos hostis em relação aos pais e irmãos. Esse é um tema que gera bastante polêmica, né? Muita gente critica essa teoria de Freud, Mas, para ele, esses sonhos são uma manifestação natural do egoísmo infantil. Sabe, a criança quer a atenção exclusiva dos pais. E quando ela percebe que não é o centro do universo, que precisa dividir o amor dos pais com os irmãos, Surgem sentimentos de rivalidade, hostilidade. que na lógica infantil se traduzem no desejo de que o rival suma, que ele morra. Exato. Mas é importante lembrar que a ideia de morte para a criança é diferente da do adulto. Ela não entende a morte como algo definitivo e irreversível. Então, o desejo de morte da criança não é um desejo de machucar o outro. Não necessariamente, é mais um desejo de que o outro deixe de ser um obstáculo para ela. Esses desejos infantis, mesmo reprimidos na vida adulta, podem dar as caras nos sonhos. Afinal, no inconsciente, nada se perde, tudo se transforma, como diria Freud. E essa transformação pode acontecer de várias maneiras, através de símbolos, metáforas, jogos de palavras. É um verdadeiro enigma a ser desvendado. Mas o importante é lembrar que a interpretação dos sonhos é um processo individual e subjetivo. Não existe uma fórmula mágica que funcione para todo mundo. É como um quebra-cabeça que precisa ser montado com as peças da história de vida, dos desejos, dos medos e dos conflitos de cada pessoa. Exatamente. E essa jornada de autoconhecimento pode ser desafiadora, mas também pode ser muito reveladora. Afinal, o sonho é a estrada real para o inconsciente, como dizia Freud. E por falar em estrada real, Freud analisa detalhadamente os sonhos com estradas, viagens, subidas e descidas. mostrando como esses elementos podem representar a trajetória da nossa vida, nossos objetivos, desafios e frustrações. Ele dá o exemplo de um paciente que sonhou que estava subindo uma montanha com muita dificuldade, E a análise do sonho revelou que a montanha representava a carreira profissional do paciente. que era cheia de obstáculos, como a subida da montanha. Mas no sonho, a subida ficava mais fácil no final, né? Sim. O que indicava que o paciente acreditava que, apesar das dificuldades, ele conseguiria alcançar seus objetivos. Mas nem sempre os sonhos com subidas têm um significado positivo, né? É verdade. Freud também analisa sonhos em que a subida fica cada vez mais difícil, representando um sentimento de impotência. Ou seja, o significado do sonho depende do contexto de cada um. E o mesmo vale para os sonhos com voos. Com certeza. O voo pode representar liberdade, poder, superação. Mas também pode expressar um desejo de fugir da realidade, de evitar responsabilidades. Freud analisa um sonho em que o paciente voava feliz da vida, mas de repente começava a cair em direção ao chão. E a análise mostrou que ele estava passando por um momento de muito sucesso profissional. Mas também de muita ansiedade, com medo de perder tudo. Nesse caso, o voo representava a euforia do sucesso, enquanto a queda simbolizava o medo do fracasso. Exatamente, uma dualidade de significado. A dualidade se aplica a vários elementos, né? A água, o fogo, os animais. Sem dúvida, a água pode representar a vida, a purificação, mas também o perigo, o afogamento. O fogo pode simbolizar a paixão, a criatividade. Mas também a destruição, o descontrole. E os animais? Os animais, eles podem representar aspectos da nossa personalidade, nossos instintos, nossos medos. Freud até dedicou um capítulo inteiro do livro à análise dos sonhos com animais. Mostrando como eles podem nos ajudar a nos conhecer melhor. E essa autocompreensão é, no fundo, o grande objetivo da interpretação dos sonhos, não é? Com certeza. Através dos sonhos, a gente pode ter acesso a desejos e conflitos que estão escondidos na nossa consciência. E assim a gente pode trabalhar para resolvê-los e viver uma vida mais plena e autêntica.
Mas, Ok. como você bem sabe, interpretar sonhos é uma arte complexa que exige estudo, prática e principalmente muito autoconhecimento. E para quem quiser se aprofundar nesse tema fascinante, a interpretação dos sonhos é leitura obrigatória, sem dúvida. E para nossos ouvintes que ficaram curiosos para desvendar os mistérios dos seus próprios sonhos, fica a dica. Prestem atenção aos detalhes, às emoções, às sensações. Anotem seus sonhos assim que acordarem. E tentem fazer associações livres com os elementos que mais chamarem a atenção. E lembrem-se, o significado dos seus sonhos é único e pessoal. Ninguém melhor do que você para desvendá-lo. É isso aí. Mas, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar nos pesadelos e tentar entender por que alguns sonhos são tão angustiantes. Até lá. Pois é, na última parte a gente ficou de se aprofundar nos pesadelos, né? Sim. Aqueles sonhos que te acordam no meio da noite, com o coração batendo forte. Sonhos cheios de angústia, medo, desespero. Difícil entender como eles podem ser a realização de desejos, né? A gente espera que sonhos sejam mais tranquilos, mais agradáveis, né? Mas, como a gente já viu, a mente humana é cheia de mistérios, né? E os pesadelos não são exceção. Para Freud, os pesadelos também realizam desejos, mas desejos que foram reprimidos, que a nossa mente consciente não aceita. Então, é como se o nosso inconsciente estivesse tentando nos mostrar o que a gente não quer ver. Exato. Algo que nos causa medo, culpa, vergonha. E como essa mensagem é inaceitável para nossa mente consciente, ela aparece de forma distorcida, né? Através de símbolos, metáforas, situações assustadoras. É como se o inconsciente estivesse nos dando pistas, mas a gente precisa decifrá-las. Em um detetive. Uhum. Mas e aí, quais são os tipos de pesadelos que Freud analisou? Ele descreve vários tipos no livro, mas um que sempre me chama atenção é o sonho com exame. Que nunca sonhou que estava prestes a fazer uma prova e não sabia nada. Nossa, esse é clássico. Me lembro de ter tido vários sonhos assim na época da faculdade. Acordava suando frio com a sensação de ter fracassado. Freud relaciona esse sonho com a nossa experiência na infância, quando a gente era cobrado e punido pelos nossos pais e professores. Faz sentido, né? A gente cresceu com essa pressão por notas boas, por aprovação. E essa pressão pode ter deixado marcas profundas na nossa psique, que se manifestam nos sonhos mesmo depois de adultos. Mas por que a gente continua tendo esse sonho mesmo quando não estamos mais na escola? Tipo, eu já terminei a faculdade há anos, mas ainda sonho com provas. É porque o inconsciente não esquece, né? Ele guarda todas as nossas experiências, mesmo as mais dolorosas. E como ele sabe que a gente tem medo de fracassar, ele usa esse medo para criar esses pesadelos. E o mais interessante é que Freud observou que esses sonhos com exame costumam aparecer quando a gente está prestes a enfrentar algum desafio na vida real. Tipo, uma apresentação importante no trabalho, uma entrevista de emprego. É como se o inconsciente estivesse nos avisando. Cuidado, você está entrando numa situação desafiadora. Lembra daquela sensação ruim das provas? Prepara-se para não repetir os erros do passado. Nossa, que interessante. É tipo o sinal de alerta do nosso próprio inconsciente. Exato. Esses sonhos com exame me lembram outro tipo de sonho que Freud analisa em detalhes. O sonho de estar nu em público. Ah, esse é horrível. Aquela sensação de estar exposto, vulnerável. É um sonho que pode ser bem constrangedor. Mas, para Freud, ele está relacionado à nossa experiência na infância, quando a nudez era algo natural, sem conotação sexual. É verdade. Quando a gente é criança, não tem essa noção de pudor, né? Mas aí a sociedade vai impondo regras, normas, né? Ensinando que a nudez é algo que deve ser escondido, que é vergonhoso. E essa repressão da nudez pode se manifestar nos sonhos através da angústia de estarmos expostos, de sermos julgados. Faz sentido. É como se o nosso inconsciente estivesse revivendo essa experiência da infância, mas agora com um novo significado. E Freud também associa esse sonho a um desejo inconsciente de exibicionismo, de chamar a atenção para si. Mas como assim? Se a gente está sentindo vergonha no sonho, como pode ser um desejo de se exibir? É que o inconsciente é regido pelo princípio do prazer, pela busca da satisfação dos desejos, mesmo que esses desejos sejam reprimidos pela nossa consciência. Então o sonho de estar nu em público pode ser uma forma de satisfazer esse desejo reprimido. Tipo, eu quero me mostrar, mas tenho medo. Exatamente. Freud descreve o caso de uma paciente que sonhou que estava nua em público, mas as pessoas ao redor não pareciam notar. A análise do sonho revelou que a paciente tinha um forte desejo de ser reconhecida, admirada. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha medo de se expor, de ser rejeitada. No sonho, ela conseguiu satisfazer o desejo de ser vista, mas sem o risco da rejeição. Que interessante. É como se o inconsciente estivesse dando um jeitinho de realizar o desejo dela, mas sem causar tanta angústia. Exato. E essa dinâmica entre desejo e repressão, entre consciente e inconsciente, é fundamental para a compreensão da teoria freudiana dos sonhos. A gente já viu que os sonhos são como um quebra-cabeça, né?
E o Freud nos deu as peças para montar esse quebra-cabeça. As peças e as ferramentas. Ele descreve diversos mecanismos de defesa que a gente usa para lidar com os conflitos internos. Mecanismos de defesa. Tipo o quê? A negação, a racionalização, a projeção, a sublimação. Nossa, quanta coisa. Mas para que servem esses mecanismos? Eles são como escudos que a gente usa para proteger o nosso ego da dor, da culpa, da angústia. Como se a gente se blindasse para não sofrer tanto. Exatamente. Mas, como você sabe, esses escudos nem sempre são eficazes, né? E às vezes os conflitos reprimidos acabam dando as caras nos sonhos. Freud chamava os sonhos de a estrada real para o inconsciente. Justamente por isso, né? Sim. Através dos sonhos, a gente pode ter acesso a conteúdos psíquicos que estão ocultos na nossa mente consciente. E essa viagem ao nosso interior pode ser assustadora, né? Mas também pode ser libertadora. Com certeza. É desafiadora, mas vale a pena. E aí a gente chega naquela pergunta que não quer calar. Todos os sonhos têm significado? Ou será que alguns sonhos são só um reflexo aleatório da atividade cerebral? Freud defendia que todos os sonhos têm um significado, que não existem sonhos sem sentido. Para ele, mesmo os sonhos mais banais, mais confusos. Escondem mensagens do nosso inconsciente. Sim, mensagens que podem nos ajudar a nos conhecer melhor, a entender nossos desejos, nossos medos, nossos conflitos. É como se o inconsciente estivesse sempre tentando se comunicar com a gente, né? Exatamente. E os sonhos são uma das principais formas de comunicação. Mas e aí como a gente faz para interpretar os nossos próprios sonhos? Freud deixou algum manual de instruções. Bom, o manual passo a passo ele não deixou, mas ele nos deixou algumas ferramentas importantes para a interpretação dos sonhos. A primeira delas é a associação livre. Uma associação livre. Como assim? É deixar a mente voar livremente a partir de um elemento do sonho que chamou a nossa atenção. Por exemplo, se você sonhou com um cachorro. Que eu me pergunto, o que me vem à mente quando penso em cachorro? Isso. E aí você anota todas as ideias, lembranças, sentimentos que surgirem, por mais absurdas que pareçam. Tipo um brainstorm de ideias sobre o cachorro. Isso. A segunda ferramenta é a atenção aos símbolos. Símbolos, tipo a água, o fogo, os animais. Exatamente. Freud observou que certos elementos nos sonhos costumam representar ideias, desejos, conflitos universais. Mas o significado dos símbolos pode variar de acordo com a cultura, a experiência de cada um, né? Com certeza. Por isso a terceira ferramenta é a contextualização. É preciso analisar o sonho como um todo, levando em conta a história de vida do sonhador. Seus desejos, medos, conflitos do momento. Exato. Não adianta procurar o significado de um sonho num dicionário, porque a interpretação é um processo individual e subjetivo. Cada sonho é único, como uma obra de arte. Exatamente. E exige paciência, dedicação, autoconhecimento para ser interpretado. Mas, voltando à nossa conversa sobre pesadelos. A gente ainda não falou sobre uma categoria específica de sonhos que causa muito medo. Os sonhos de morte. É verdade. Sonhar com a morte de alguém que a gente ama ou com a nossa própria morte pode ser apavorante. Eu já tive um sonho em que minha mãe morria. Acordei desesperada, achando que era real. Mas calma, gente. Antes de vocês entrarem em pânico. A gente precisa lembrar que, para Freud, o significado dos sonhos não deve ser interpretado literalmente. Exatamente. Sonhar com morte nem sempre significa que a gente deseja a morte de alguém ou que a gente vai morrer. Ufa, que alívio. Mas então, qual é o significado simbólico da morte nos sonhos? Freud associa os sonhos de morte a processos de transformação, de mudança, de fim de ciclo. Tipo uma lagarta que morre para virar borboleta. Exatamente. Sonhar com a morte de um pai, por exemplo, pode representar o fim da nossa dependência em relação a ele ou o nosso amadurecimento. Nossa, faz sentido. E sonhar com a nossa própria morte. Pode indicar que a gente está passando por uma fase de grandes mudanças internas, que a gente está deixando para trás velhos padrões de comportamento. É como se a gente estivesse morrendo para o nosso antigo eu, para renascer como uma pessoa nova. Exatamente. Freud também observou que os sonhos de morte costumam aparecer em momentos de crise, de perda, de luto. É como se nosso inconsciente estivesse processando a dor da perda, né? Sim, elaborando o luto, buscando uma forma de seguir em frente. Esses sonhos podem ser dolorosos, mas também podem ser uma oportunidade de cura, de renovação. Mas como a gente sabe se o sonho de morte é positivo ou negativo? É como diferenciar um sonho que indica a transformação de um sonho que revela um desejo destrutivo. Aí entra a importância de analisar o contexto do sonho, as emoções envolvidas, os símbolos presentes. Por exemplo, se você sonha com a morte de alguém que você ama, mas sente alívio, Pode ser que você esteja se libertando de um relacionamento tóxico. mas sente dor
angústia, desespero. Pode ser um sinal de que você precisa se aproximar dessa pessoa, expressar seus sentimentos. Então, a interpretação dos sonhos de morte, assim como de qualquer outro sonho, exige muita atenção aos detalhes. E honestidade consigo mesmo. É preciso estar disposto a encarar as nossas sombras, os nossos medos mais profundos. Mas é justamente nesse confronto que reside a possibilidade de transformação, né? Com certeza. O que não se elabora se repete, como diria Freud. Ou seja, se a gente não encara os nossos problemas, eles vão continuar voltando, de uma forma ou de outra. Através da análise dos nossos sonhos, a gente pode romper com padrões de comportamento destrutivos, curar feridas do passado e trilhar um novo caminho. E aí a gente volta para aquele objetivo da interpretação dos sonhos, o autoconhecimento, né? Exatamente. Os sonhos são um mapa do tesouro que nos guia em direção ao nosso verdadeiro eu. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em a interpretação dos sonhos do Freud. Já exploramos tanta coisa, né? A realização de desejos, os pesadelos, sonhos com provas, nudez, morte. E ainda tem mais. A mente humana é um labirinto, e a gente está só começando a desvendar os seus segredos. E para continuar essa aventura, a gente precisa falar dos mecanismos de distorção onírica, que a gente já mencionou, mas que merecem um olhar mais atento. Afinal, os sonhos adoram mistério, né? Se os sonhos fossem literais, seria fácil demais. Mas o inconsciente adora brincar com a gente. Ele é um mestre do disfarce. Lembra da condensação. É como se o inconsciente pegasse um monte de elementos, tipo pensamentos, lembranças, desejos, e misturasse tudo numa imagem só. É tipo um liquidificador de ideias. Por isso que às vezes a gente sonha com pessoas que a gente conhece, mas com características de outras pessoas. Ou com lugares que são uma mistura de vários lugares que a gente já foi. Tipo, você tá num quarto e de repente. Vira a sala da sua avó com a cozinha do seu primeiro apartamento, uma loucura. E o Freud fala de um sonho em que o paciente via uma pessoa só que representava a mãe, a esposa e a irmã dele, tudo ao mesmo tempo. 3 figuras importantes, condensadas em uma só. E essa figura condensada mostrava os sentimentos que ele tinha por cada uma dessas mulheres. É como se o sonho mostrasse a complexidade dos relacionamentos dele. E além da condensação, tem o deslocamento. É quando o inconsciente esconde o verdadeiro significado do sonho. Tipo, ele pega um elemento importante e troca por outro menos importante para despistar a gente. Exato. Freud dá um exemplo de uma paciente que sonhava que estava sendo perseguida por um homem com uma faca. Mas, na verdade... A faca representava o medo dela de engravidar. E o homem que a perseguia era alguém que, na vida real, representava segurança para ela. Ou seja, o inconsciente transferiu o medo da gravidez para a figura do perseguidor. E essa camuflagem é feita através dos símbolos. Eles são a linguagem do inconsciente. E o Freud dedicou boa parte do livro analisando os símbolos mais comuns dos sonhos, né? Água, fogo, animais, casas, viagens. Ele estava realmente fascinado por essa linguagem simbólica. E ele percebeu que cada símbolo pode ter vários significados. Dependendo do contexto, da cultura, da experiência de cada um. Por exemplo, sonhar com água pode representar vida, purificação. Mas também pode simbolizar perigo, afogamento. Sonhar com fogo pode ser paixão, energia. Ou raiva, destruição. E os animais? Os animais! Para Freud, eles representavam os nossos instintos mais primitivos. Tipo, o cavalo era força, liberdade e sexualidade. E o cachorro, fidelidade, proteção. E as casas? O que elas significam nesse mundo dos sonhos? As casas são como representações do nosso próprio corpo. Então, se você sonha que está perdido numa casa labiríntica, Pode ser que você esteja se sentindo perdido em relação aos seus próprios sentimentos. e se a casa está caindo aos pedaços? Pode ser um sinal de que você está negligenciando sua saúde. Interessante. E as viagens, o Freud fala bastante sobre elas também, né? As viagens costumam representar a sua jornada de vida. Sonhar que está dirigindo um carro, por exemplo. Pode indicar que você está no controle da sua vida. Mas se o carro quebra? É sinal de que você está enfrentando dificuldades. E sonhar que tá voando de avião. Para Freud, o avião era o desejo de ir além, de se libertar. Mas também pode ser medo de perder o controle, né? Exatamente. Os sonhos são cheios de nuances, de metáforas. Para a gente entender essa linguagem, precisa prestar atenção aos detalhes, às emoções. É como aprender um novo idioma, né? O idioma da nossa própria alma. É isso aí. E quanto mais a gente se dedica a entender essa linguagem, mais a gente se conecta com a nossa essência. E com isso, a gente encerra o nosso mergulho em a interpretação dos sonhos do Freud. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. E que os seus sonhos sejam repletos de descobertas e transformações. Até a próxima!